Vamos sentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Espero encontrá-los todos bem. A gente sempre diz isso aqui, né? E se não tiver, como é que é mesmo? Vai ficar. Esses dias eu achei graça, irmão, porque eu estou assim tranquilo, né, em casa, e recebi uma mensagenzinha de uma irmã daqui, né? Talvez ela até esteja aqui, e ela foi muito feliz no recado. E aí, pastor, tudo bem? Aí ela já escreveu: se não tiver, vai ficar. Eu falei assim: pronto, essa já decorou mesmo, né? Essa já está dentro do clima mesmo. Tudo bem com vocês, irmãos? Graças a Deus, né? Vai ficar melhor ainda em nome de Jesus. Que Deus dirija a sua vida, que Deus alcance o seu coração. É o nosso desejo. A gente tem um endereço para o culto de hoje, né? Efésios capítulo 4. Vamos ler por desencargo de consciência, porque a gente sempre mostra que o endereço, nós estamos no meio de uma série de mensagens, mesmo entendendo que o culto de hoje é um culto especial. Particularmente eu entendo isso. Afinal de contas, nós estamos na última Santa Ceia do ano de 2020. Olha aí, está indo embora o ano. E que ano, né, irmão? Que ano. Mas nós temos uma programação aí preparada para o final desse ano. E de uma maneira breve eu gostaria de aproveitar a nossa transmissão e falar rapidinho com vocês que estão aqui, né, presencialmente, e aqueles que estão em casa também, para que você possa se situar. Quem sabe você mora aqui em Cuiabá, mora até perto da gente aqui no CPA, e você então pode participar de qualquer evento, qualquer que seja esses cultos, ou você se programar para poder estar com a gente. Vai ser um prazer recebê-lo também. Hoje é Santa Ceia do Senhor, é o segundo domingo de dezembro de 2020. Agora, nesse ano, o Natal vai cair numa sexta-feira. Então, dia 25 de dezembro, pessoal que está em casa, pessoal que está aqui, nós vamos ter um culto só especial, tá? Então, dia 25 de dezembro, sexta-feira, feriado, a gente vai ter só o culto das 7 horas da noite, um culto especial de Natal. Então, vocês estão convidados também. Depois, isso dia 25. Depois, dia 26, sábado, 9 da manhã, nós teremos o último batismo do ano, batismo nas águas. Você diz: pastor, eu não quero terminar esse ano sem passar pelas águas. Obviamente, se você já não foi batizado, né, nas águas. Se você não foi batizado e quer passar pelo batismo nas águas, dia 26, depois do Natal, né, sábado, 9 horas da manhã, nós vamos nos unir, todas as igrejas, o pastor Carlos na sede, os pastores de Cuiabá, estaremos todos juntos realizando o último batismo nas águas do ano de 2020. Vale a pena, se você não batizou, tomar uma decisão séria pelo Senhor. Afinal está escrito que quem crê, for batizado, será salvo, e quem não crê será condenado. Nós conhecemos já a história, conhecemos já a palavra. Aí eu faço um pedido: você quer passar pelas águas? Quer ser batizado? Terminou o culto, você vai procurar a irmã Catarina lá na recepção e vai deixar o seu nome e o seu telefone com ela. Amém? Viu, irmã Catarina? O nome e o telefone de quem deseja ser batizado nas águas. A data é 26, sábado, 9 horas da manhã, amém? E aí depois a gente entra em contato com quem tem interesse para explicar os detalhes. Isso dia 26. E no dia 27, último domingo do ano, e último domingo também, obviamente, do mês, nós estaremos realizando o Domingo da Gratidão. Serão 3 reuniões, as 3 reuniões de pé, 7h30 da manhã, 10 da manhã, 18 horas, mas são reuniões diferentes. A gente já vai ter terminado a nossa série, e as reuniões serão especiais, teremos aqui apresentações, porque vai ser o Domingo da Gratidão, né? Nós vamos alegrar o nosso coração e separar um tempo para dizer muito obrigado, porque temos motivos. Eu não sei se posso dizer no plural, posso falar temos, você tem também motivo para agradecer a Deus? Temos então motivos para agradecer o Senhor. Afinal de contas, estamos terminando um ano. Uau, que ano! Mas chegamos ao fim dele de cabeça erguida, e glória a Deus por isso. Até aqui, como está escrito, Deus tem nos ajudado, amém? E aí finalmente a nossa mini vigília da virada. Eu digo mini vigília porque nós não vamos entrar a madrugada toda, mas nós vamos ficar 3 horas juntos. No dia 31 também cai, acredito que é numa quinta-feira, então quinta-feira, a partir das 9 da noite, de 9 até a meia-noite, até a hora da virada, quando nós vamos apresentar os nossos projetos de vida ao Senhor. Nós também vamos fazer aqui na igreja, olha o detalhe, como esse é um culto em que muita gente quer participar, nós vamos trabalhar com
vaga limitada. Eu preciso do nome das pessoas que querem. Pastor, olha, eu quero estar na vigília, na mini vigília da virada, de 9 à meia-noite, eu quero passar na igreja. A gente não pode superlotar esse lugar. Então a gente precisa de uma lista de pessoas. Olha, deu o número já, deu a lotação. Aí digo, infelizmente, não podemos pegar mais do que isso, nem permitir a entrada mais do que isso, por razões óbvias, você já sabe. Amém, pessoal? Então, quer participar também da mini vigília? Irmã Catarina é outra lista, a lista da mini vigília. O pessoal poder participar, a gente não pode estourar o número de participantes aí, ok? Diga glória a Deus. Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Oh, glória! Efésios 4,14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem que é a cabeça? Cristo. Bom, qual é o endereço da nossa série? Crescimento espiritual. Vamos tentar de novo, igreja, comigo? Qual que é o endereço da nossa série? Crescimento espiritual. Você que já está comigo esse tempinho aí, já está treinado nisso já, nós temos decorado alguns textos, você até me perdoe, tem sido repetitivos, mas de uma maneira... nós queremos fazer isso mesmo, né? Nós estamos realmente encucando, martelando, pregando, isso tem que entrar no nosso coração. Eu quero que realmente você entenda para onde estamos caminhando, para onde o Senhor tem tentado levar a nossa igreja, no que diz respeito a um lugar onde a meninice, a criancice é abandonada e a maturidade espiritual ela é alcançada. A criança, o menino, ele é mais fácil de ser enganado, ludibriado. O adulto na fé, não. O adulto na fé é aquele que examina as coisas, e nós estamos procurando, durante essa série de mensagens, crescer espiritualmente. Você pode dizer glória a Deus por isso? E aí o nosso texto principal tem sido de Jeremias 18. Vamos ler mais uma vez esse texto? Quem sabe você está aqui pela primeira vez, você vai ler hoje pela primeira vez. Mas se você já estiver comigo aqui um tempão, você já está lendo aí comigo, sei lá, a 10ª vez. Jeremias 18 é um texto principal que a gente está usando. A série, o nome da nossa série de mensagem é Em Suas Mãos, é nas mãos de Deus. E nós estamos fazendo aqui uma comparação de um oleiro trabalhando desde o barro até ele fazer vaso, e a comparação é como é que Deus trabalha também na vida, na nossa vida, para fazer de nós um vaso de honra, para sermos úteis, para sermos usados nas mãos do Senhor. Jeremias 18:1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E aí, para não perder o costume, fecha os olhos e repete assim comigo: como um barro na mão do oleiro, assim é a minha vida nas mãos de Deus. Bom, e aí nós demos início à nossa série de mensagem. A série de mensagem é nas mãos do Senhor, é essa, em suas mãos. E graças a Deus até aqui Deus tem nos abençoado bastante. O que é que nós aprendemos até aqui? Rapidamente, só para você que não pegou, lembrar, pelo menos lembrar rapidinho. Nós já vimos a fase 1, o que acontece na primeira fase? Deus escolhe o barro, percebemos que Deus nos escolheu, que isso é motivo de alegria, amém? Fomos escolhidos pelo Senhor. O que mais? Deus limpa o barro, esse é um processo de santificação, de purificação. Em João 15, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Primeira carta de João diz que é bom é não pecar, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Olha que bonito, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Diga glória a Deus. Então Ele santifica, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Depois de limpos, o que Ele faz? Ele amassa o barro. Depois de ter escolhido, depois de ter limpado, lavado o barro, agora é a hora do barro criar liga, ficar no ponto. O barro não pode estar duro. Davi escreveu um dos salmos dizendo: um coração quebrantado, contrito não desprezará. É aquela fase em que nós precisamos entender que está nas mãos do Senhor. Para estar nas mãos do Senhor, precisamos ser maleáveis, moldáveis, nos permitir moldar, tratar, e aí o Senhor espreme, amassa, até ficarmos no ponto, criar liga. Que mais? Deus faz o vaso. Agora o barro já foi escolhido, já foi limpo, o barro já foi amassado, está no ponto. Então o oleiro pega o barro e leva finalmente para a roda. E na roda, aquele instrumento em que o oleiro pisa, e ele começa a dar forma para o vaso. E aqui nós entendemos que a frase ou a palavra de ordem aqui é aceitação. É você aceitar o que Deus tem para você. O que é que Ele quer fazer com você? O que é que Ele tem feito através de você? E aí eu lembro que eu terminei esse dia falando da túnica colorida do José, que a gente tem que estar bem feliz com a túnica que papai costurou para a gente. A gente tem que estar bem resolvido com os dons e os talentos que Deus deu para você. Ele colocou a mão em você, Ele quer que você seja assim, Ele te fez assado, esteja feliz e bem resolvido com isso. Cuidado, esse passo é importantíssimo, porque se a gente não vencer, não entender esse passo, a gente vive invejando os outros, copiando os outros, querendo ser como os outros. Isso é um sinal de infelicidade, de você não estar bem resolvido com o que Deus te fez para ser. Amém? Até aqui tudo bem? Então muito bem, Deus faz o vaso, agora o vaso está pronto, mas ele ainda é barro. E aí, semana passada, o vaso foi para o fogo. Esse eu indico, está gravado, se você depois puder, assista se você não viu. Porque nós falamos sobre Deus prova. Estudamos a diferença entre tentação e provação. Percebemos que o inimigo, ele tenta. Em Mateus 4, Jesus foi tentado pelo diabo. Mas nós percebemos sim que Deus prova, desde Gênesis 22, quando o assunto foi a prova de Abraão, quando ele pede um filho, e a gente vê isso se repetir no Novo Testamento, em João 6, Jesus experimenta Filipe, quando diz, como é que nós vamos fazer para alimentar essa multidão toda? Mas Jesus dizia isso para o experimentar, já sabia o que fazer. Primeira carta de Pedro diz que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo. Então o que é que Deus prova? Deus prova a fé. É importante você entender isso. Existirão situações em que Deus vai permitir algumas situações da nossa vida, para nos ensinar, para nos fazer crescer, para experimentar a nossa fé. Por quê? Porque Ele não sabe, não nos conhece. Claro que não, Ele sabe tudo. Ele conhece todas as coisas, sabe se você e eu estamos ou não prontos. Mas é para você saber, você se conhecer, você perceber quão distante ou quão próximo você está. Me lembro de Pedro, rapidinho a gente já vai entrar no novo, mas eu me lembro de quando Jesus estava sentado com Pedro, e Jesus diz, Pedro, você vai passar por uma ciranda, hein? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Vocês lembram disso? Para que a tua fé não desfaleça. Lembra da resposta do Pedro? Senhor, eu estou pronto. Que isso, Senhor? E o Senhor pode até orar por essa turma aí, mas por mim o Senhor não precisava nem orar, porque eu estou preparado. Mas eu morro, mas eu não te nego. Negou, pessoal? 3 vezes. 3 vezes. Mas qual é o ponto aqui? Ele realmente, eu não acredito que ele estava mentindo, eu acredito que ele realmente se achava pronto. E acredite, irmãos, às vezes a gente também se acha preparado para situações. Às vezes a gente olha alguém enfrentando uma luta, uma batalha, passando por uma situação de adversidade, e nós somos precipitados em dizer, se fosse comigo eu tirava de letra.
Ah, não, se fosse eu, porque eu estou pronto e tal. Só que, sabe quando é que a gente vai realmente saber se a gente está apto ou não? Quando a gente enfrenta a situação. E às vezes nós nos surpreendemos. Às vezes nos surpreendemos conosco mesmo. A gente diz, uau, meu Deus do céu. E eu achei que estava pronto. E eu achei que tiraria de letra. Eu achei que já tinha aprendido isso. Parece que na hora que o tempo fecha, a Bíblia some da cabeça. Parece que os versículos vão embora, aquele fogo, aquele óleo, aquela presença, vai tudo embora. E é isso que o Senhor quer mostrar para a gente. Nós precisamos ser experimentados para entender se estamos aptos ou não para passar de ano. Não é assim na escola, você é submetido a uma prova, e se você tira uma nota boa, acima da média, você está apto para subir de nível. Deus quer levar você ao nível mais alto com Ele. Diga amém? Importante isso. Estou resumindo, é o resumo do resumo do resumo, senão eu teria que pregar de novo, mas eu penso que vale a pena você ver isso. Finalmente hoje, que é o penúltimo dia do estudo, Deus enche o vaso. Vamos repetir a frase. Qual é o tema de hoje? Deus enche o vaso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, no capítulo 2, e vou pedir, vou ler só esse texto e vou fazer mais uma vez uma oração aqui, pedindo ajuda a Deus, pedindo ajuda ao Espírito Santo, porque você sabe aquela mensagem que você demora 2 dias para você preparar, e aí na hora que você acorda, você descobre que não é ela, rapaz. Eu vou falar para você, viu? O Espírito Santo faz cada coisa, e aí vira aquela correria, meu Deus do céu, mas estava tudo pronto. Eu acho que só quem prega entende isso. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Deixa eu ler esse texto, mas antes de ler, vamos fazer uma oração pedindo ajuda aqui para o Espírito Santo, o próprio. Sentado mesmo, fecha os olhos. Senhor, nós estamos na Tua casa, na Tua presença, e para nós é motivo de honra, é motivo de alegria estar na Tua casa, estar na Tua presença. Temos crescido bastante, e ouso, meu Pai, orar assim, meu Pai, falando, usando essa pessoa no plural. Entendo que esse crescimento não é só da minha parte, mas a nível de toda a igreja, a nível, meu Deus, do Teu povo também. O Senhor tem nos levado a um lugar de maturidade, a um lugar de crescimento espiritual, e é para lá, de fato, que nós queremos ir. Para tanto, Deus, nós precisamos mais uma vez, mais um domingo, precisamos que o Senhor continue tratando conosco. Meu Deus, é verdade, o Senhor sabe que eu já havia preparado outra coisa, mas eu preciso de ajuda, meu Pai, para virar essa chave aqui nessa manhã. Espírito Santo, trabalhe a partir de mim e alcance o coração dos meus irmãos, dando a nós facilidade para compreender a Tua palavra, revelando, abrindo o nosso entendimento, nos fazendo compreender a palavra do Senhor e aonde é que o Senhor quer chegar com isso. Fala comigo, fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E a igreja de Cristo diga amém, amém, graças a Deus, amém? Então vamos lá, Atos capítulo 2, hoje é o dia do vaso ser cheio. Atos 2:1 diz assim, o texto é conhecido: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Agora, se você puder, sublinha essa frase que vem agora. E todos foram cheios. Cheios do quê? Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Bom, qual é o ponto aqui? Quando eu comecei a preparar uma mensagem, orar a Deus, Deus, agora é a hora do vaso ser cheio. Na mesma hora, irmão, confesso para você, que o que me veio ao coração foram os dons do Espírito Santo. A Bíblia fala de dons, e é assim, um tema maravilhoso para você estudar.
E quando eu olho para esse texto, por exemplo, de Atos 2, você percebe que todos eles foram cheios do Espírito Santo. E como consequência, o que acontece quando alguém é cheio? Nesse texto, nesse caso, eles começaram a falar em outras línguas. E o que é falar em línguas? É um dom do Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo. Você vai ver que tem gente que vai ser cheio na Bíblia e vai profetizar. Você vai ver que tem gente que vai ser cheio e vai ser tomado por uma profecia, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. O que é isso? Isso tudo são dons do Espírito. Aonde é que estão os dons do Espírito? Em 1 Coríntios 12. Vamos dar uma olhada lá? Tudo isso eu vou mostrar para você, só para dizer para você que não é essa a mensagem. Abre aí, 1 Coríntios 12, mas vamos pelo menos ter uma ideia. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1. Para mim estava tudo certinho aqui, irmão, tudo pronto. 1 Coríntios capítulo 12, mas eu penso que é necessário fazer você entender esse processo de mudança. Como é que Deus trabalha, né? Até para você entender que vamos sair de um lado para o outro. Que o Senhor dê graça, mas nós já oramos e que o Espírito Santo te faça compreender aqui, para não ficar confuso demais, porque Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 12, versículo 1 em diante, diz assim: acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, então isso aqui é para irmãos, é para gente, que sejais ignorantes. Pelo amor de Deus, irmão, ignorante aqui não é bruto, porque a palavra ignorante também é usada nesse sentido, né? O cara é estúpido, o cara é bruto, então o cara é ignorante. Mas a palavra ignorante, na verdade, ela é a pessoa que não tem conhecimento. Uma pessoa que não sabe é ignorante naquele assunto. Por quê? Porque ela não sabe. E é esse o ponto do texto. Então você não pode ser ignorante acerca dos dons espirituais. Agora deixa eu te perguntar, você acha que existe ignorância na igreja acerca dos dons espirituais? Faz assim. Muita, irmãos. As pessoas dentro da igreja, a maioria delas, eu vou te falar com todo temor, irmão, sem medo de errar. A maioria das pessoas que estão na igreja há anos não fazem ideia dos dons espirituais. Não fazem ideia. E o que é pior, para mim é a morte, irmãos. Não querem saber também. Eu não sei, eu também não quero saber, inclusive tenho até raiva de quem sabe. As pessoas não têm a menor vontade de crescer no assunto dons espirituais. Isso é ruim? Para mim isso é terrível para o crescimento de uma igreja. Porque o que faz uma igreja crescer? Desenvolver como corpo as habilidades que o Espírito Santo distribui quando o vaso é cheio. Quando um vaso é cheio do Espírito Santo, ele recebe dons de Deus. Para quê? Para ele bater no peito e dizer: olha, aleluia, Deus me deu vários dons. Não, irmão, pelo amor de Deus, Deus não faz para você ficar assim, exibido. Para que Deus dá dons? Deus dá dons para que a igreja cresça, como um corpo desenvolva, cada um na sua função, e a igreja rompe, amadurece. Você pode dizer glória a Deus por isso? Por isso que a gente não pode ser ignorante acerca dos dons espirituais, mas eu tenho que confessar, existe muita ignorância acerca do assunto. Por isso que eu realmente estava inclinado para isso. Vamos continuar, alguma coisa a gente pode aprender. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. O que é anátema? Maldito, coisa amaldiçoada. Claro que ninguém cheio do Espírito Santo vai dizer que Jesus é maldito, é óbvio isso, né? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Presta atenção agora. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem dons diferentes, mas o Espírito que age é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Para um pouquinho aqui. Tem gente que entende que quando o texto diz há diversidade de ministério, ele entende ministérios, igreja, denominações. Particularmente eu entendo ministérios dentro de uma mesma igreja. Existem ministérios diferentes dentro dessa igreja. Tem o ministério infantil, tem o ministério de adolescentes, tem o ministério da juventude, tem o ministério de casais. Mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. O mesmo Espírito de Deus trabalha dando dons. Aquele que tem condição, tem um dom, tem um talento para tratar com criança. O outro tem um dom, tem um talento para poder lidar com um casal. Mas tudo isso é o Espírito Santo para que a igreja amadureça e cresça. Vocês estão compreendendo? Quem está entendendo, diga amém. Olha o ponto agora, olha que versículo forte. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Esse para mim é um dos versículos mais importantes do texto. Por quê? Porque é a peneira pela qual você pode medir uma manifestação do Espírito Santo. Vou repetir e vou te dar um exemplo para ficar mais claro. É muito comum nos nossos dias, eu mesmo, confesso para você que já caí nesse engodo, de alguém dizer para mim, olha, o Senhor Deus diz para você isso e tal, e eu balançar, irmãos, deixa eu contar uma coisa rapidinho para vocês. Uma vez, fica só entre nós aqui a internet. Uma vez eu terminei o meu noivado com a Camila, porque eu recebi uma revelação de um vizinho da frente, da igreja. Em Jaú, eu estava morando em Jaú, e eu já era pastor. Gente, eu já era pastor, você vê como que a coisa é séria. Camarada, e pelo amor de Deus, não me entenda mal, eu creio nas manifestações do Espírito Santo e a gente vai dar uma olhada nelas. Eu estou terminando, morava na igreja solteiro, terminei o culto, estou fechando a igreja, aquelas portas de ferro de correr. Na hora que eu estou empurrando a porta de ferro para fechar assim, um camarada, vizinho da frente, atravessa, nunca tinha conversado com ele. Ele atravessa a rua e na minha direção. E ele disse assim para mim, ô varão, eu disse, pois não. O Senhor manda te dizer que aquela que está contigo não é para você. E o Senhor tem outra pessoa para você. Virou as costas e foi embora. Parece bobeira, mas eu fiquei perturbadinho. E eu era pastor. Perturbadinho. Peguei o telefone, liguei para a Camila, terminei com ela. Ela não entendeu nada, tadinha. Ainda bem que é uma mulher de Deus, porque olha a besteira que eu estava fazendo. Irmão, aí depois fui falar com Deus. E onde é que a coisa pegou? No medo que eu tinha de casar errado. Eu sempre tive muito medo de casar errado. Vou confessar para você, abrir só o coração, agora está transmitindo mesmo, já era, né? Irmãos, eu via colegas de ministério mal casados, pastores que não podiam nem atender depois do culto, por causa do ciúme da mulher. Você já viu isso? Eu já. Gente que o pastor ficava amarrado ministerialmente por causa de um casamento ruim. Então meu pavor, Deus sabe que eu estou te falando é verdade, era casar errado. Eu não podia, eu não queria, eu sabia que Deus tinha alguma coisa para a minha vida, eu não podia errar. Não é igual um carro que você compra, qualquer coisa você troca, o que você pode perder é dinheiro. Não, casamento é coisa séria. Então eu terminei, mas não demorou muito, irmão, foi na mesma noite, bati o joelho no chão, e aí depois ela contou para mim que ela também fez um propósito, e ela aqui em Cuiabá, e eu lá em São Paulo, em Jaú, no interior de São Paulo. E ela bateu o joelho no chão aqui e disse, Deus, se é ele, tá, ela fez aquela oração, disse, ele vai me ligar agora, vai me pedir perdão. E deu certo, irmão, porque eu liguei, já reatamos a coisa, mas eu fiquei perturbado. Por que eu estou te contando isso? Porque toda manifestação do Espírito Santo é dada para uma utilidade. E precisa estar em conformidade com a palavra de Deus. Pastor, você acredita nestas coisas de revelação? Acredito, a Bíblia fala dos dons espirituais. Eu creio em todos eles, mas
todos precisam passar pela peneira. Qual que é a peneira? A pergunta é a seguinte, ó a peneira, nunca mais você vai esquecer disso. Se alguma coisa eu vou ensinar de bom para vocês, irmão, e se gravar isso aqui, eu vou ficar muito feliz. Vou ficar muito feliz. Se você gravar pelo menos isso aqui que eu ensinar para você. A pergunta é, qual a utilidade disso? Toda vez que você receber uma profecia, uma revelação, uma manifestação de um dom, e você acha que é a ação do Espírito Santo, você deve se perguntar, qual é a utilidade disso? Por exemplo, em Jaú também, acho que eu já contei isso aqui, eu recebi depois que eu terminei o culto, estou assim em cima do altar, acho que eu contei isso para vocês, veio uma irmãzinha falar comigo, e ela falou assim para mim, pastor, Deus me deu um dom tremendo. Eu falei, uau, irmã, que bênção. Qual é o dom? O dom de parar o tempo. E eu estou olhando assim para ela, e ela deve ter percebido pela minha cara que eu não estava crendo, né? E ela falou, você não está acreditando, né, pastor? Eu falei assim, eu vou parar agora para o senhor ver. Parou. Eu olhei assim para ela, tadinha, irmã, você está precisando de ajuda. Você está precisando de ajuda. Porque qual é a peneira? Irmãos, eu não entendi nada que vocês falaram. Qual que é a peneira? Qual a utilidade disso? Essa é a peneira. Tudo que Deus faz irmão, Deus pode derrubar, grudar alguém na parede, subir. Irmão, eu creio que Deus pode fazer tudo, qualquer coisa. A pergunta é, qual utilidade? Tem que ter utilidade, porque o que diz o texto? O que diz o versículo? A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Deus não é doido, gente. Tudo que Deus faz tem utilidade, tem propósito. Deus pode revelar, Deus pode mostrar, Deus pode fazer e acontecer, mas tem que ter utilidade. Então, diante de qualquer manifestação do Espírito Santo, a pergunta sempre deve ser, qual a utilidade disso? Qual a utilidade disso? Me lembro que uma vez estávamos no monte, a gente tinha, bastante esse costume de subir no monte, já tive experiências maravilhosas, sobrenaturais, e eu me lembro de uma cunhada minha, irmã da Camila, e ela, sei lá, por algum motivo, eu não lembro qual, ela estava sem a aliança dela, ali no monte, alguém virou e disse assim, é uma revelação para você, moça e tal, ela falou assim, pois não, assim diz o Senhor está preparando um varão para você, assim, mas eu sou casada, não é para você, é para outra pessoa, irmão, por favor, vamos fazer um favor, né? Vamos respeitar o Espírito Santo. Isso existe de maneira séria? Existe. Esse dom existe. Mas, por favor, tem muita criancice, tem muita meninice, e tem gente sofrendo por causa de ditas revelações em nome de Deus. Quando Deus não disse nada, as pessoas estão dizendo, falando em nome de um Senhor que está no céu dizendo, eu não mandei você falar isso, e isso para mim é muito grave. O texto segue dizendo, e apresentando os 9 dons do Espírito. Vamos dar uma olhada rapidinho? Mas, porque mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? Agora vai, porque a um, pelo Espírito, é dada, vai numerando aí, número 1, palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de ciência, ou do conhecimento, dependendo da versão que você está usando, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de maravilhas, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir espíritos, a outro, a variedade de línguas, a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Importante é você entender que o que se segue no capítulo 12, é Paulo falando sobre a igreja como um corpo, onde existem vários membros, cada um com a sua função, para que um corpo possa trabalhar e a igreja possa fluir, possa crescer.
A título de estudo, vamos colocar no telão aqui a divisão dos dons espirituais. Preste muita atenção nesse quadro, é só para visualizar e você entender, mas vocês já vão perceber que eu não vou me aprofundar nisso hoje, pelo menos hoje, mas era o que eu ia fazer, amém pessoal? Era o que estava planejado. Os dons do Espírito podem ser divididos em 3 grupos de 3 cada, isso para fins de estudo, para você conseguir visualizar melhor a utilidade dos dons espirituais. O primeiro grupo, a gente pode chamar de dons de falar sobrenaturalmente. Quer dizer que são dons ligados à fala, são dons ligados a você abrir a sua boca e ser usado no que diz respeito à palavra. Quais são eles? A variedade de línguas, a interpretação de línguas e o dom da profecia, que é você falar em nome do Senhor. Não é revelar ainda. Profetizar é falar em nome do Senhor, assim diz o Senhor, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus declara, isso tudo é profecia. Existe diferença para revelar, você vai ver que no grupo aqui não existe o dom com o nome revelação, como a gente costuma dizer. Onde é que ele aparece? Ele aparece aqui no segundo grupo. Dons de saber sobrenaturalmente. Dons de saber de maneira sobrenatural. Também tem 3 dons. Quais são os 3 dons? Palavra de sabedoria, que é quando eu ministro ou eu falo com alguém de uma maneira tão sábia que essa pessoa ela é edificada, ela é abençoada. Eu falo pelo Espírito Santo de Deus. Agora fica mais profundo ainda, palavra da ciência ou do conhecimento, e como o próprio nome diz, eu falo com ciência, com conhecimento de causa, de alguma coisa que você está passando e ninguém me contou. É o que a gente chama de revelação. Então eu olho para você e digo assim, não, eu sei que você está passando por isso, sua vida está assim, está assado, você não fez isso, e o Senhor manda te dizer aquilo. Isso existe? Existe, e eu creio, mas dentro da peneira, com utilidade. Amém, pessoal? Mas não, é inegável, esse dom existe, a palavra da ciência é a palavra do conhecimento. Discernimento de espíritos, é você realmente ter o discernimento, se alguém está sendo usado por um espírito maligno, por um espírito pelo Espírito de Deus. E finalmente o terceiro grupo, dons de fazer sobrenaturalmente, também são 3 os dons. Dom da fé, eu entendo que não é a fé de Romanos 10:17, que vem pelo ouvir a palavra de Deus, é um dom de fé sobrenatural. Dons de curar de uma maneira espetacular, e dons de operação de maravilhas, são coisas sobrenaturais, que através do Espírito Santo você é levado a fazer. Irmãos, eu sei que fica falando assim, é superficial. A minha ideia era aprofundar nisso hoje, mas de ontem até sexta e sábado estava tudo certinho. E dá um trabalho preparar isso aqui, irmãos, mas estava tudo certinho. Mas eu entendi que de ontem para hoje o Senhor quer nos levar, mesmo tendo uma ideia dos dons espirituais, do que é ser cheio do Espírito Santo, o Senhor quer nos levar para um outro lado, e eu gostaria muito que você entendesse o outro lado. Qual é o outro lado? Gênesis, abra sua Bíblia lá, capítulo 28, quem sabe um dia, o Senhor permitindo, a gente volte e faça aqui um estudo dos dons espirituais. Eu também acho que seria assim, um tempo muito curto para a gente se aprofundar. Veja só de falar em língua estranha, a gente já precisaria aqui de uns 2 cultos, porque o tema eu fico fascinado, eu não sei você, eu amo demais assim, estudar, aprofundar, mas o tema também é polêmico, tem muita coisa controversa por aí, e sempre é bacana a gente comparar as coisas. Mas enfim, hoje eu não quero me aprofundar nos dons. O que eu quero que você entenda é o seguinte, olha para mim, um minutinho só. Quando um vaso é cheio, e é o passo de hoje,
Quando alguém é cheio do Espírito Santo, o que acontece? Quando nós somos cheios do Espírito de Deus, em regra, o Senhor nos enche também, nos concede dons espirituais. Para quê? Para aquilo que for útil dentro da igreja. Para que você se torne ainda mais uma bênção no que diz respeito ao crescimento do corpo de Cristo. Até aqui tudo bem? Fala amém? Só que o Espírito Santo não trabalha só nessa área, nesse lado, enchendo as pessoas de dons e fazendo com que elas vivam no sobrenatural. Isso acontece? Acontece, é inegável. Isso é real? É real, isso é inegável. Mas eu quero te mostrar o outro lado, amando do próprio Espírito Santo. E acredite em mim, uma batalha muito grande hoje com Deus para poder virar essa chave aqui e trazer para você o outro lado e deixar isso aqui um pouquinho de molho. Quem sabe um dia a gente trata dele. Mas deixa eu tratar para você, mostrar para você o outro lado de uma vida cheia do Espírito Santo. Gênesis 28, versículo é o 16. O texto diz assim. Gênesis 28, 16. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Será que a gente pode ler esse texto de novo juntos? Vamos tentar? Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Diga amém. Vamos tentar lembrar desse episódio, do que está acontecendo aqui nesse texto. Jacó está fugindo de casa, literalmente fugindo, porque ele tinha acabado de tomar a bênção no lugar do irmão dele, Esaú. Vocês devem conhecer a história. Ele se disfarça, mando da mãe, né? E ele é abençoado no lugar do irmão. E o irmão, quando descobre, assenta no coração o desejo de matá-lo, literalmente, não é força de expressão, queria matá-lo. Só não mata em respeito ao pai que estava moribundo, estava morrendo na cama. Então ele diz: assim que papai morrer, eu vou matar o meu irmão Jacó. A mulher, mãe, sabendo disso, faz a trouxa, a malinha do Jacó, manda o Jacó embora para a casa do tio dele, do Labão. E agora, o episódio que a gente está lendo acontece nessa viagem, durante essa viagem de Jacó, que está indo de casa, fugindo de casa para a casa do Labão. Quem era o Jacó aqui, nesse momento? Nada e ninguém. O que o Jacó tinha aqui nesse momento? Nada. Tanto é que ele vai dormir e ele usa como travesseiro uma pedra. Vocês lembram disso? É até o momento em que ele faz um voto, ele derrama um azeite naquela pedra: se o Senhor for comigo e fizer eu voltar para minha casa em paz, porque ele não tinha nem paz na casa dele, o irmão está querendo matá-lo. Então o Senhor vai ser o meu Deus, de tudo que o Senhor me der eu te darei o dízimo. Ele faz o voto dele com Deus, mas ele está perdido, ele está completamente perdido, ele não sabe do futuro dele, ele não sabe o que é que vai ser da vida dele. Quem sabe você esteja num momento assim, você tem sonhos, promessas da parte do Senhor. Nós estamos terminando praticamente mais um ano, você diz: meu pai do céu, que ano foi esse? E aí você fica planejando, como é que vai ser o ano que vem? Meu Deus, a palavra de ordem é esperança de dias melhores, de um tempo de graça, de um tempo de conquista. Mas a verdade é, e o ponto que eu quero destacar é que quando Jacó dorme, ele tem um sonho. E no sonho que o Jacó tem, ele vê anjos subindo e descendo do céu numa escada. O que para mim é esquisito, porque anjo precisa de escada para subir e descer, irmão, no céu. Mas no sonho dele, tinha uma escada grande, os anjos subiam e descendo e tal. E ele acorda assustado daquele sonho, diz assim: uau! E ele enxerga Deus no sonho dele. Você pode dizer amém? E aí ele libera uma frase que eu quero me agarrar, porque essa é a frase de hoje, do culto de hoje. Ele diz o seguinte, preste atenção em mim aqui, igreja.
ele diz assim, quando ele acorda naquele lugar: Deus está neste lugar, e eu não sabia. Essa frase é mais forte do que parece, vou te explicar por quê. Porque nós vivemos em uma época onde todas as pessoas creem nas manifestações do Espírito Santo, em uma pessoa cheia do Espírito Santo, se na vida desta pessoa existem manifestações claras de que realmente ela foi cheia. Vocês entenderam? Deixa eu falar de novo. Vivemos um tempo em que uma pessoa, ela vai dizer para você que você está cheia, se existirem evidências claras de que você tem manifestações do Espírito Santo. Exemplo, os dons, como eu acabei de citar. Isso é verdade? Também é verdade, eu não posso negar. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo é só alguém que vive debaixo do sobrenatural, debaixo de manifestações do Espírito Santo? Não. E minha tarefa hoje é te apresentar o outro lado de uma vida cheia do Espírito Santo. Também é cheio do Espírito Santo pessoas que vivem em uma simplicidade com Deus enorme, e que simplesmente abraçaram o Evangelho com tanta força, são cheias do poder do Espírito Santo, e a demonstração disso é que elas não mentem, é que elas cumprem a palavra liberada com você, é que elas lutam para viver em fidelidade com Deus, é que elas firmam uma aliança de casamento e lutam para se manter fiéis a essa aliança. Elas estão ensinando os filhos o caminho que deve andar, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo também vive assim. Você pode dizer amém? E o que a gente precisa notar com esse texto é que é muito comum a gente medir a presença de Deus apenas com sensações e manifestações. Eu penso que é disso que o Jacó está dizendo. Eu penso que é exatamente isso, que quando o Jacó acorda, ele diz assim: gente, Deus está aqui e eu não sabia, eu não senti nenhum arrepio, eu não senti nenhuma tremedeira, eu não senti vontade de pular, eu não senti vontade de chorar, eu não senti vontade de sair correndo, bater com a cabeça na parede. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, eu estou reprovando as manifestações? Não, tem gente que quando Deus manifesta a presença dele, ele realmente sente, ele tem sensações, as manifestações vêm, isso é inegável. O ponto de equilíbrio que eu estou querendo mostrar e pregar para essa igreja hoje aqui, é que nem só de manifestação vive o crente. Deus pode sim estar em um lugar que você não sente nada. Você entendeu o que eu falei agora? Isso é importante. Deus pode sim estar com você em um dia que você diz: meu Pai, hoje, pastor do céu, que dia, não senti nada, orei, pastor, oração, pof, bateu no teto, pastor, nem sei se Deus é comigo. Eu vou dizer para você: Deus é com você. Por quê? Porque você sente ou deixa de sentir? Não, Deus é com você porque Ele não é mentiroso. Ele disse que estaria contigo até a consumação dos séculos. Isso não tem a ver com o que você sente, isso não tem a ver com arrepio, isso não tem a ver com manifestações espirituais, isso não tem a ver com revelação, com manifestação dos dons. Tudo isso é muito bem-vindo, mas irmãos, Deus também está no comum, no simples, no dia a dia, no levantar cedo para mais um dia de trabalho, no abrir a Bíblia e ler um versículo, e pode ser que você leia o texto, ache bonito, mas não arrepia, não chora, não viaja na maionese, e mesmo assim, o Senhor está nesse lugar, ainda que você não tenha percebido isso. Vocês estão compreendendo o ponto? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Quando eu olho para esse texto e vejo as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, quero destacar 2 pontos, rapidinho, antes da gente cear. Em Atos 6:3, vamos colocar no telão que a gente ganha tempo. Em Atos 6:3,
o texto da Bíblia fala de uma confusão de distribuição de alimentos na igreja primitiva. Você vê que esse negócio de confusão na igreja não é de hoje, né, irmão? A igreja primitiva também enfrentava situações, porque você lidar com gente é difícil. Vamos ler o versículo 1, Atos 6:1. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve o que, gente? Murmuração, reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra para servir mesa, né, gente? Vamos escolher então, irmãos, dentre vós, 7 varões. Quais as características que a gente quer? Boa reputação, que mais? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Presta atenção, qual que era o importante negócio? Servir as mesas, distribuir comida. De novo, qual que era o importante negócio? Servir comida, distribuir, servir as mesas. Na obra de Deus, tudo é importante, igreja. Diga glória a Deus. Agora presta atenção, eles estavam à procura de homens, de pessoas cheias do Espírito Santo. Para quê? Para servir as mesas. Quando eu olho para esse texto, eu falo assim: gente, como a gente tem que melhorar, né? Porque olha o padrão, a turma tinha que ser cheia do Espírito Santo para servir. E para servir lá, para pregar, não, para distribuir comida, cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela consegue servir sem arrumar confusão. Ser cheio do Espírito Santo não é só, repito, o lado de cá, manifestar os dons do Espírito e tudo aquilo que eu já falei. Mas ser cheio do Espírito Santo é também ter a capacidade de servir sem arrumar confusão. Fala amém. Vamos tentar de novo? Ser cheio do Espírito Santo não é apenas, como eu já disse, ter as manifestações dos dons e tudo isso. Mas ser cheio do Espírito Santo também é receber de Deus uma capacidade de servir sem arrumar confusão. Amém. Só mais um exemplo. Atos capítulo 4, versículo 29. Em Atos 4, os discípulos foram presos porque estavam pregando Jesus. Apanharam bastante. E aí depois foram advertidos que não deveriam mais pregar nesse nome e foram liberados. E aí quando eles se unem novamente, eles fazem uma oração linda, linda, linda de arrepiar. Versículo 29, eles oram dizendo: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Agora vamos ler o 31 comigo para terminar. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Olha aí, ó. E todos foram cheios do Espírito Santo. E nesse caso, qual foi o resultado de ser cheio? Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Qual é o ponto? Vai ter gente que vai ser cheio e vai manifestar um dom, profetizar, revelar, falar em línguas, amém? Agora, nós não podemos esquecer daqueles que também são cheios do Espírito Santo. E aí, qual é a manifestação depois? Falar de Cristo para as pessoas, pregar com ousadia, sem medo o Evangelho. Isso também
é o resultado de uma vida, de um vaso cheio da presença do Senhor. Falar de Jesus para as pessoas também faz parte de um vaso, de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você recebe essa palavra? Vamos aplaudir Jesus por ela? Aleluia!